a gente costuma ter uma expectativa um pouco irreal ao comportamento da criança. Por muitas vezes a gente não entender esse processo de desenvolvimento do cérebro da criança, muitas vezes, quando a gente lida com a criança diante de uma frustração ou diante de um sentimento de raiva, a gente espera um comportamento diferente. Então, o primeiro ponto que eu quero que você entenda é isso, né? Que a criança muitas vezes tem comportamentos assim, mas não passa pela vontade dela. Não é que a criança é maldosa, não é que a criança ela é ruim, mas vem de uma reação automática, de um instinto, né, que a criança tem naquele momento ao lidar com a raiva, ao lidar com a frustração e que ela ainda não sabe gerenciar de uma maneira positiva. Então imagina, por exemplo, o seu filho de 3 anos está lá assistindo um desenho que ele gosta e chegou a hora de desligar o desenho para fazer outra atividade, para ir para o banho, por exemplo. E você vai lá e desliga a televisão e a criança se frustra. Ela chora, fica irritada e faz aquele episódio de birra que você conhece. E talvez, quando a gente vai lá e desliga a televisão e a criança se frustra, o que a gente espera dessa criança? Muitas vezes a gente espera que essa criança compreenda de boa, né? Que ela escolha outra tarefa para fazer, que ela seja conduzida para fazer atividades sem reclamar, ou que ela se frustre, mas que ela consiga respirar fundo, se acalmar, ou até mesmo utilizar as palavras para falar do que ela está sentindo. Mas a grande verdade não é essa, né? A gente percebe que essa é uma expectativa que nós temos de uma criança que a gente espera que ela se comporte assim, mas a verdade é que ela ainda não tem capacidade de se comportar assim. E, na verdade, uma criança ela é até capaz de agir assim, desde que ela seja treinada e ajudada nesse processo de desenvolvimento, tá? É muito importante você entender isso, que a criança ela vai aprender a controlar suas emoções, a controlar os seus impulsos no tempo certo do seu aprendizado. Mas quanto mais tem uma mãe, tem um pai que estimula por meio de estratégias, por meio de ferramentas adequadas para ajudar essa criança a se desenvolver, mais rápido e mais fácil ela vai aprender a lidar com essas situações. Mas o que a gente precisa entender, o primeiro ponto e o primeiro momento que eu quero que você saiba é isso, que muitos dos comportamentos que o seu filho hoje tem no momento de um ataque de birra não passa pela vontade dele. E prova disso é que quando uma criança está num ataque de birra, muito dos comportamentos é ela mesma se bater, né? Imagina então, se fosse passado pela vontade dela, você acha que ela queria se bater? Jamais, né? Mas isso muitas vezes vem por causa da imaturidade do cérebro dela. Então a gente precisa aprender sobre isso, porque se você espera que o seu filho de 2, de 3, de 4, de 5 anos tenha capacidade suficiente de agir de forma madura e pacífica diante de um ataque de birra, diante de uma frustração ou diante de um sentimento de raiva, é o mesmo que você acreditar que uma criança de 2 anos seja capaz de dirigir um automóvel. Ou seja, ela ainda não tem capacidade e habilidade suficiente para lidar com essa situação, tá? Mas aí talvez você tá já se perguntando, né? Mas e aí, Roslane? Se é um comportamento por imaturidade cerebral, se isso não passa pela vontade do meu filho, mas e aí, vai ficar por isso mesmo? Eu vou deixar a criança agir dessa forma? Não, gente, é claro que não, tá? E aqui que entram as técnicas, né, as formas, as ferramentas que a gente utiliza no dia a dia com os nossos filhos para ensinar a ele a agir de forma diferente, para ensinar os nossos filhos a lidar com a frustração, a lidar com a emoção difícil que ele está sentindo, tá? O conhecimento, ele vai te libertar de muitas coisas. O conhecimento, ele vai te ajudar nesses momentos de birra, ele vai te ajudar a você agir de forma diferente com o seu filho. E eu falo isso com propriedade, porque eu tenho uma filha de 3 anos de idade que ainda está passando por esse momento de birras. Ela ainda tem alguns episódios de birras. Só que o conhecimento que eu tenho hoje me faz agir de uma maneira mais assertiva, me faz agir de uma maneira onde eu conheço o que está acontecendo com ela, eu sei o que está passando no desenvolvimento dela, e eu consigo agir de uma forma muito mais assertiva. Então, eu quero que você entenda isso, mãe, que o conhecimento, ele vai também trazer essa assertividade para você lidar com a birra do seu filho, sem acreditar que ele está te afrontando, sem acreditar que ele está te desafiando, sem acreditar que ele está te desrespeitando.
Porque eu sei, mãe, que muitas vezes você olha para o seu filho tendo um ataque de birra e tendo comportamentos assim, você olha para ele e muitas vezes você acredita que ele está te desafiando, que ele está te manipulando, que ele está até tentando te agredir de alguma forma. E isso é muito triste. Isso é muito triste para uma mãe passar por isso. Mas imagina que quando você tem o conhecimento e você sabe o que acontece no cérebro do seu filho, você age de forma muito mais assertiva, mãe. E quando você entende o que passa no cérebro do seu filho, como que funciona o cérebro do seu filho no momento de um ataque de birra, fica tudo muito mais fácil para você resolver. Fica tudo mais fácil para você ensinar, porque você vai saber qual estratégia utilizar, qual ferramenta utilizar, e você vai saber agir de forma diferente. Então, o conhecimento, ele é fundamental para você olhar para o comportamento do seu filho e não apenas querer tratar um sintoma, mas tratar a motivação, tratar a raiz, tratar o que está causando aquele comportamento que é desafiador para você.